Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui hoje para o nosso segundo podcast, Psicologia e as Leis. Hoje nós vamos abordar um tema muito conhecido, mas muito procurado também, a respeito de ansiedade. Estamos aqui com o Dr. Emerson Peixoto e eu, doutora Juscelene Alckmin, especialista em Direito Médico. Vamos lá, doutor Emerson. O que nós podemos hoje falar a respeito da ansiedade? O que é a ansiedade? Olá, gente, tudo bem? Vamos aqui nesse segundo podcast, né? E ansiedade é o que muita gente, praticamente todos nós temos, né? Todos nós temos um pouquinho de cada transtorno, e a ansiedade é um deles. Para você ter ideia, 18 milhões de brasileiros têm ansiedade. Então, assim, isso coloca a gente entre o país mais ansioso do mundo. Né? Então, a gente está entre os países mais ansiosos, aliás, é o primeiro mais ansioso e o quinto mais depressivo no mundo. Então, a gente vive das duas questões psicológicas mais corriqueiras e mais complicadas. E a ansiedade, ela é um sofrer com antecipação. Né? Eu fico pensando o que vai acontecer e calculando, planejando, organizando tudo, só que eu só fico no planejamento, na organização, eu não coloco em prática. Então, a ansiedade é o quê? Eu fico pensando o que pode acontecer. E se, e quando, e nada acontece. Né? E essa ansiedade que todos nós temos, vou casar. Eu fico ansioso, é normal, vou casar, eu crio uma expectativa daquilo. Vai ter um jogo do meu time. Eu fico ansioso, criando uma expectativa. Então, toda expectativa que se cria é uma ansiedade. Porque eu fico eufórico, minha mão transpira, eu fico com falta de ar, eu fico com palpitação. Tudo isso é uma ansiedade. Funciona como um transtorno de ansiedade. Mas é só isso? Não, o normal é isso. Normal, você vai fazer uma apresentação na faculdade, na escola, vai apresentar, vai dar uma aula, você fica com uma expectativa como que vai ser e também você coloca vários medos. Será que eu vou errar? Será que vai dar errado? Quem que vai estar lá? Como que vai ser? A gente cria várias situações, mas a ansiedade tem ansiedade boa. E se a gente Sim, é isso que eu ia perguntar ou comentar. Essa expectativa, por exemplo, que nós criamos, antes de fazer uma prova ou antes de fazer uma apresentação, né? Ela é uma ansiedade que eu posso considerar uma ansiedade boa? Porque se a gente não tem essa preparação anterior, a gente vai chegar lá e vai dar de cara com a porta, vai se frustrar, vai dar algum problema. A ansiedade, ela permite que você coloque os dois pés atrás. Só que o problema é que o ansioso não se organiza, ele fica só pensando, se organizando, querendo falar, querendo fazer, mas não faz, não conclui. E aí a gente entra em outra diretriz que são os procrastinadores. Os procrastinadores são ansiosos. Eu procrastino por quê? Porque eu sou ansioso, só fico falando o que vou fazer, mas não faço. E aí a gente pega e vai lá e faz. Por exemplo, esse podcast aqui, suadeira para fazer, porque a gente pega a sala, reserva por 2, 3, 4 horas, só que a gente esquece o equipamento. E aí o equipamento é uma sala alugada, então a gente não tem os equipamentos aqui, a gente tem que trazer na mochila e a gente esquece o equipamento. Aí tem que pegar o tripé, colocar ali, fazer isso, ver iluminação. Tudo isso demanda tempo, tudo isso demanda estresse, tudo isso demanda uma ansiedade, tudo isso demanda uma expectativa, que quando a gente senta aqui para fazer, a gente já está desanimado, já fala, não quero fazer, desanimou. Por quê? Teve um estresse, teve uma ansiedade, uma expectativa anterior que não ocorreu do jeito que a gente gostaria que ocorresse. Então, isso cria. Então, ponto 1, que depois a gente vai falar um pouco mais na frente, para diminuir a ansiedade, é diminuir a expectativa.
Olha, que interessante. E criar um planejamento no papel. E um planejamento no papel... Existe tipos de ansiedade ou não? Pode dizer que existe, né? Tem o mais conhecido, que quando todo mundo vai no médico, o médico dá lá o CID, né? É a TAG, Transtorno de Ansiedade Generalizada. Que é aquela ansiedade que todos nós temos, de ficar com a mão suando, de o coração palpitar, mas não necessariamente quando você tem um casamento para ir, quando o teu time vai jogar, quando você vai fazer uma apresentação. Isso acontece sempre. Então, por qualquer coisa, ou por coisa nenhuma, eu fico angustiado com algo que possa acontecer. E isso é a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, ou seja, geralmente acontece aquilo. A gente também tem o que é bastante comum, que é o transtorno de pânico. O transtorno de pânico é quando eu fico com pânico, com medo de fazer alguma coisa e geralmente está ligado à morte, está ligado a gente perder a vida, acontecer uma desgraça e tudo mais. Mas esse medo, então, por exemplo, aconteceu uma vez que eu fui assaltada. Uhum. Então, né, a mão armada. Então, me chegou, pediu para passar a bolsa, as coisas e tal. Entreguei, aí aquilo me gerou um medo, me gerou um pânico. Então, por alguns meses, eu estava na rua, às vezes um rapaz passava, ele olhava para mim para me paquerar, eu quase já estava entregando a bolsa para ele, porque eu estava com um pânico, eu já achava que eu ia ser assaltado. E demorou um tempo para eu conseguir normalizar isso. Isso tem a ver com a ansiedade? Não seria medo? Isso tem a ver com a ansiedade, mas ligada ao estresse pós-traumático. O medo é uma ansiedade. O medo é a ansiedade de que vai dar alguma coisa errada. Eu fico com medo. Então eu planejo para que não dê errado. O transtorno de pânico, eu sei que vai dar errado. Eu sei que vai dar errado, por isso que eu não saio de casa. Como se eu tivesse certeza de que se eu sair, eu vou necessariamente ser assaltado. Então eu não vou e você já fala, não vou sair. Mas se você tem obrigatoriedade de sair, você vai sair com medo. Ou vai te dar algum ataque na rua que vai te fazer você voltar. Então, o pânico, ele está ligado à ansiedade. O medo está ligado também à ansiedade. Não é que só o medo vem da ansiedade, mas o medo vem dessa questão do transtorno de pânico, que está ligado à questão necessariamente da morte, que vai acontecer uma desgraça. Mas, se você foi assaltada, tem um fato. E aí, quando tem um fato, a gente entra em outro tipo, entre aspas, de ansiedade, que é o estresse pós-traumático. Então, você sofreu um momento ali de trauma, que foi um assalto. Esse assalto me gerou uma ansiedade e eu fiquei com um estresse tão grande que o corpo, ele formiga, às vezes o corpo trava. Quando a gente está com estresse, normalmente o ombro fica duro, fica travado, o músculo trava. Normalmente eu travo. Porque o cérebro, ele vai falar para você o seguinte: calma. Para, o meu é um para mesmo. E você tá ali e o teu cérebro, aí você tem alguns instintos. O humano, ele tem alguns instintos, isso vai dar criação, vai dar desenvolvimento, vai dar do estrutura psicológica. Ou você vai correr, ou você vai partir pra porrada, ou você vai travar. Igual o Chaves. Eu sou igual o Chaves. E desmaia. Eu me conta que quando eu era menorzinha, ela estava com um gravador. Ela foi na casa de uma amiga fazer uma gravação e ela estava subindo a rua com o gravador na mão e eu junto. E ela percebeu que estava sendo seguida por um rapaz. Ela falou, ele vai me assaltar, vai querer levar o gravador embora. E aí ela começou a apertar o passo e falou, e me deu um toque e foi me puxar. Eu, em vez de correr com ela, eu travei. Aí ela teve que sair arrastando com o gravador para eu não ser assaltada, enfim. Então, no meu caso, eu travo. Então, aí tem pessoas que o cérebro, ele vai dar comando para o corpo. Então, se você é a pessoa que trava, normalmente você vai ser a pessoa que desmaia. Se tiver um evento muito complicado, muito forte, teus músculos vai travar, você vai ficar toda enrijecida. Porque o teu músculo vai falar, se protege. Não se protege, é muito forte. O impacto que o teu cérebro vai dar para o músculo é travar. E existe possibilidade de pessoas terem esse síndrome de pânico sem uma causa?
Existe sim, mas são uma junção de várias coisinhas que vão acontecendo. Por quê? Não é uma coisona, eu fui assaltado, vi alguém morrer, caiu, eu vi um atropelamento e eu fiquei com pânico. Às vezes são várias coisinhas que vão acontecendo, vão juntando nas ansiedades, e eu vou criando, quando eu vejo, eu já não quero mais fazer nada, porque tudo me causa problema. É igual eu estava falando com um pessoal que mora fora de São Paulo. É igual a gente que é de São Paulo e vê notícias do Rio de Janeiro. A gente fica, nossa, eu não vou pra lá que eu vou morrer. Vou passar no Rio. Lá é horrível, eu fico com pânico só de pensar que eu vou pro Rio. Quando o pessoal vê as notícias de São Paulo, não vou para São Paulo. São Paulo é muito perigoso. Realmente, na nossa viagem, o pessoal fala, vocês são de São Paulo? Nossa, vocês são muito corajosos. Deus me livre para aquele lugar. Porque isso vai me criando uma sensação de pânico. Não é algo específico. Às vezes a ideia de que eu passe por aquilo já me cria pânico. E assim, em mim, fala assim, o Brasil vai entrar em guerra e todos os homens da minha idade serão recrutados. Já me causaria um pânico. Como que eu vou para uma guerra? Eu sei que mais da metade das pessoas que vão para uma guerra não voltam. Isso me geraria um pânico. As pessoas que são ansiosas se matariam antes. Porque a ansiedade é tanta que ela não suportaria a ideia de pensar naquilo, porque ela já pensa constantemente. Então a gente tem assim, várias coisinhas que podem acontecer, desde abuso sexual, desde ver violência, e existe ansiedade em crianças, muito, porque a ansiedade não é das crianças, a gente nasce sem nada, se não tiver nada orgânico, se a mãe ou o pai não for usuário de droga, se não teve, a mãe não passou nenhum tipo de estresse, mas as crianças são referência dos nossos pais. Os meus traumas, traumas das pessoas que me cuidaram ou dos meus pais. Os traumas dos meus pais são dos meus avós. Dos meus avós são dos meus bisavós. Então, o que eu tenho hoje de trauma, de herança, de ansiedade, de transtorno, é herança. Porque a minha bisavó falava, isso é feio, menino não chora, menina tem que usar rosa, tem que ficar quietinha de vestido. Aí a minha avó aprendeu aquilo. Menina não pode andar de bicicleta. Menina não pode andar com menino. Aí a minha avó passou isso para minha mãe. E alguém tem que quebrar esse ciclo. Senão, aquela punição, aquele transtorno, aquele regulamento, aquela lei imposta, ela vai se cumprir. Até alguém ser a ovelha negra da família, como ele ali falava, né? E romper com aquilo. Quer saber? Eu vou cortar meu cabelo curto sim, eu vou jogar bola, eu vou andar com interessante porque eu passei por isso. Menina não podia andar de bicicleta. Meus irmãos tinham bicicleta e eu não podia nem ter, nem usar a bicicleta deles. É claro que eu aprendi a andar de bicicleta escondido. E hoje eu adoro moto. Uhum. Né? Então, é uma bicicleta mais evoluída, né? Bicicleta com motor. Mas eu adoro a sensação, a liberdade que tem de andar de moto, mesmo na garupa. Sim, e aí ela rompeu com aquilo que a mãe tinha falado. Porque ela poderia chegar e falar, não, menina não anda, ficar com trauma, com ansiedade, com receio, com medo. Pegar o medo do outro, que não é seu, e falar, minha filha não vai andar. Aí a sua filha vai falar, não, isso é muito perigoso, a minha filha não vai andar. E aí fica aquela história de Maria, filha para filha, para filho, para filho, e nunca acaba. Então o transtorno de ansiedade, ele pode não ter uma causa, mas ter várias causas pequenas que vai te deixando sufocado até um ponto de você explodir. E a explosão é romper e gritar. Porque eu vou criando várias causas pequenininhas. Para de andar de bicicleta. Aí, seu irmão foi lá e comprou uma moto ou uma bicicleta. Você não pode subir na moto, na bicicleta, porque você é menina. Eu falo, mas eu tenho aqui um objeto, eu posso subir. Não pode. Aí você vê aquele objeto de desejo, aquela coisa que te causaria prazer na sua frente. Você tem condições e tem um impedimento. Como se tivesse uma algema, uma amarra no pé. Aí você fica adulta, você tem condições de comprar uma bicicleta, comprar uma moto, mas você já criou um trauma de eu não posso, é perigoso, eu vou quebrar uma perna, um pé, eu já tenho minha filha, se eu quebrar uma perna, um pé, como que eu vou trabalhar? Como que vai ser? Eu vou todo machucado.
Aí você faz o quê? Não faz. Mas a tua ansiedade está ali. Toda vez que você vê, você acaba sentindo prazer pelo outro e não por você. E aquilo vai criando uma ansiedade, uma palpitação. Até um dia você rompe com aquilo, corta o ciclo, corta o cordão umbilical e vai fazer. Ou você vai ser uma pessoa ansiosa que não... Porque o problema do ansioso é não fazer. A dificuldade do ansioso é não fazer. Ele só fica na parte do pensamento. E aí entra em outro tipo de ansiedade que faz parte, a ansiedade está muito, mas é um outro tipo de transtorno, que é o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Caramba, o TOC é ansiedade também? Tem muito de ansiedade, porque o TOC é o quê? Obsessão, pensamento. Eu penso, a gente chama de pensamentos ruminantes, eu fico só pensando. E a compulsão é o fazer. Mas eu realizar aquele pensamento. O problema da ansiedade é que eu não realizo, fico no pensamento. A questão do TOC é eu fico pensando e eu realizo aquele pensamento que eu estou pensando. Por exemplo, o gás, a limpeza. Está limpo, aí a pessoa vai lá e limpa. Aí está limpa, a pessoa vai lá e limpa. As portas fechadas, fechadura, a pessoa esquece a porta. Eu conheço uma pessoa que limpa a casa, limpa, tanto para entrar na casa dela, precisava entrar descalço, não podia entrar de chinelo na casa dela. E ela é maníaca por limpeza, então isso é uma espécie de toque. Porque você limpar, tudo bem, você limpou, quer ver tudo limpinho. Mas você ficar limpando direto... De forma excessiva. É um toque, é uma ansiedade de querer ver a casa limpa, porque alguma coisa tem. Ah, mas desculpa, eu quero ver a casa limpa, eu gosto de limpeza. Não, aí é uma outra questão. O que está por trás de tanta limpeza, de tanta organização? Quais traumas, quais angústias que essa pessoa tem que faz com que ela queira tudo limpo, tudo organizado? E eu ouvi o caso de uma moça que eu fiquei assim, falei, caramba, sério? Que ela levanta de madrugada para checar se a porta está trancada e se o gás está desligado. E ela levanta às vezes mais de uma vez durante a noite para ir checar a porta e checar o gás. É uma ansiedade de que algo aconteça. E eu falei, mas você não tem a lembrança? Você esquece? Ou, não, eu sei que eu chequei, eu sei que tá, mas mesmo assim eu vou lá e checo novamente. Senão eu não consigo dormir. Como que é isso? Então, é um tipo de ansiedade que se eu fico ansioso, a ansiedade é sempre esperando o mal que aconteça. É a desgraça. Eu não quero que aconteça uma desgraça, mas a desgraça sempre acontece porque a pessoa não faz nada. Mas uma pessoa que fica lá, não quero que... Ela não foi diligente. Sim, fica com a força do pensamento. Já no toque, ele fica nessa conferência. Então é a ansiedade, por quê? Porque eu fico ansioso, eu vou lá e confiro. Aí, por isso que é um tipo de ansiedade, mas é um transtorno à parte. Porque se fosse só a obsessão, só o pensamento, tudo bem, seria uma ansiedade. Como tem um comportamento, transtorno obsessivo do pensamento, da compulsão, que eu faço várias vezes, aí se torna um outro tipo de transtorno. Mas nesse caso aí de conferência, eu tive uma paciente que eu atendia muito tempo, que ela ficava conferindo gás, toda vez que conferindo gás. E aí um dia ele tive, não, eu tenho medo de explodir a casa, de que isso aconteça, E aí a gente chegou na ideia de que, na verdade, ela queria explodir tudo. Ela não aguentava mais, ela queria... E aí ela ficava conferindo para eliminar a culpa que ela tinha de estar casada com um relacionamento que ela não queria mais. Então ela ficava conferindo o gás porque ela queria acabar com o relacionamento. E às vezes o gás, explodir tudo, era uma forma de explodir, de acabar com tudo. Não que ela queria necessariamente no real explodir, mas ela queria acabar o relacionamento e isso seria a explosão, acabar com tudo. E o cérebro dela fez o quê? Uma conexão. Eu explodir, só que explodir as pessoas, ou ela mesma, a casa, é um pensamento impensável que a gente tem, é algo que é impensável. Quando eu penso algo que é impensável, eu crio outras conexões no meu cérebro para tentar resolver aquele problema. Então vamos supor, se tiver alguém aqui que estiver assistindo, nos assistindo... Mas é o caso específico daquela pessoa. Porque se tiver alguém aqui assistindo e tem esse transtorno do gás, ela vai falar, mas será que é porque então eu quero destruir alguma coisa na minha vida que eu não aceito? Não, porque não é necessariamente cada isso, pessoa tem as suas conexões. Então, nessa pessoa, foi uma conexão específica que ela fez ali
Em relação a isso, a gente tratou em terapia 6 meses ali para descobrir. Cada pessoa precisa ir procurar um psicólogo para fazer análise. Exatamente. E depois que ela descobriu que isso seria isso, aí ela tomou outro rumo no relacionamento da vida dela. Entendi. Mas assim, pode ser que a conexão, que você que tenha esse toque de desligar, de fechar as coisas, pode ser outras conexões. E para isso precisa de uma terapia, de uma organização para saber qual é a conexão que o teu cérebro fez com algo que você não quer fazer. Porque nosso cérebro ele fala assim, não, eu não quero, igual andar de bicicleta, eu quero fazer, mas não posso. E a gente não tem que realizar tudo, mas eu quero fazer, mas não posso, estar no meu alcance, não vai fazer mal para ninguém, por que eu não posso? A gente cria essas várias perguntas, por quê, de onde veio, para onde vai? Essas perguntas é ansiedade. Dentro do universo feminino, as meninas costumam dizer que as mulheres normalmente despontam no cabelo. Quando a mulher normalmente quer mudar alguma coisa ali na vida dela que ela não está conseguindo, normalmente ela taca o cabelo. Ela vai lá, corta o cabelo curtinho, pinta o cabelo de outra cor totalmente diferente do que realmente é. Enfim, então fala que desconta no cabelo. Uhum. Essa é uma forma, sei lá, de toque também, seria? Não seria de toque, mas seria de transformação. Por exemplo, tem gente que vai lá e faz uma tatuagem para marcar um período importante da vida. Ou assim, alguma coisa que marcou a minha vida, eu vou fazer uma tatuagem. Ou faço várias tatuagens. Quando é excessivo demais, aí pode colocar que é de uma ansiedade, de que eu quero fazer uma transformação, não me encontrei ainda. Se você vai lá e pinta o cabelo uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, ou por necessidade, ou corta o cabelo, tudo bem. Agora, todo dia, toda semana, a pessoa vai lá fazer uma modificação, vamos ver o que está acontecendo. Pode ser um transtorno dismórfico, que ela não aceita o próprio corpo, e aí não entra em ansiedade, entra em outras questões de aceitação da pessoa, da imagem, de não se sentir bem, de não se sentir suficiente. Mas quando a gente faz essas modificações, a gente está tentando encontrar uma tribo, onde que eu me encaixo, ou modificar a minha pessoa, porque assim, cortei o cabelo, modifiquei minha personalidade. Sim. Mas a personalidade não se modifica, a gente nasce e morre com ela. A pessoa quer mudar algo. Essa pessoa especificamente, a mudança assim, totalmente radical mesmo. O cabelo tá comprido e cortar Joãozinho com uma lateral raspada, sabe? Ou então colocar aqueles dreads, bastante dreads, para de pequeno ficar enorme de novo, enfim. Tem como controlar a ansiedade, esses transtornos? Ah, sim, tem como controlar. Agora, assim, quando a pessoa está muito ansiosa, aí é mais complicado. Precisa de medicamento ou não? Só uma terapia com psicólogo? Sim. Então, tem casos que a terapia com psicólogo ela tem que existir, independente de qualquer coisa, a terapia com psicólogo ela precisa existir. E eu vou explicar por quê. E tem alguns casos que precisa de medicamento. E eu vou explicar por quê. O que acontece? Quando eu estou muito ansioso num grau master, eu não consigo pensar, porque eu já penso demais. Então o pensamento, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo, eu tenho tantas coisas, olha a minha agenda, eu tenho que acordar cedo, levar fio, fazer isso, fazer aquilo. Coloca 50 coisas em um dia que não dá. E aí já fica ansioso. Então, uma pessoa que está nesse nível, ela não vai parar para escutar nada. Mas ninguém que está aqui ouvindo a gente acontece isso, né? Tem agenda cheia e 300 coisas para fazer em 24 horas, né? Então, quando a gente está nesse nível, o filho chega, mãe, vamos brincar? Eu tô ocupado, sai daqui! Vai brincar agora, não dá! Agora não dá! Você não tá vendo? Já grita com as pessoas, o marido ou a esposa chega, vem aqui, me dá um... Não, sai daqui! Poxa, aí já quebra tudo. Por quê? A gente está num grau de ansiedade master, acha que está sendo produtivo, achar que está sendo produtivo, achar que está indo no caminho certo, mas está esquecendo do principal, que é a parte que está do seu lado ali, as partes reais. E às vezes a gente coloca muitas coisas no nosso dia. Quando está assim, a gente tem que fazer a reflexão de diminuir ou espaçar durante a semana. É normal, toda segunda e terça, ter a agenda mais cheia do que a quarta, quinta e sexta. Sexta não tem mais nada para fazer. Ou acumula um monte de coisa e vai fazer no final de semana. Então eu penso o seguinte, a medicação ela é válida quando eu estou no grau extremo,
quando eu estou já suando, já não consigo mais ficar bem organicamente. O psicólogo pode prescrever medicamento? Depois cada vez. Olha a ansiedade. A ansiedade da pessoa aqui, já fiz 3 perguntas em uma só. Então aí, ó, segura o reggae aí, vai naquela musiquinha passinho lento, senão a medicação ela é importante para quê? Para diminuir o pensamento, diminuir a quantidade de coisa que está na cabeça, a pessoa começar a pensar em uma coisa. Então, se a pessoa está super ansiosa, não tem terapia no mundo que vai dar conta. Assim, é no mínimo 2, 3 sessões para a pessoa só falando ali, se deixar a pessoa falar 6 horas. Caramba! Para a pessoa diminuir tudo aquilo, ela vai se perceber e falar, nossa, já acabou, você não falou nada. Pois é. Caramba! Pois é. Por que será? Até a próxima sessão. Aí na próxima sessão, vamos lá, que eu tenho um monte de coisa para falar. Mas 1 hora falando, nossa, já passou, você não falou nada para mim? Caramba! Até a pessoa diminuir. Isso aqui leva 1 mês de sessão para a pessoa começar a perceber, a esvaziar tudo. E às vezes, para a pessoa estar mega ansiosa por causa de um transtorno mais grave ali, a medicação é válida para diminuir o pensamento. Diminuir o pensamento, aí a psicologia faz efeito, porque a gente começa a ter uma troca de informação e de ideia. Porque a pessoa que está ansiosa, ela não escuta nada de fora. Então, a terapia, ela é necessária para quê? Mas vou no terapeuta, eu vou falar o quê? Vou no psicólogo, ele só fica me ouvindo lá, ganhando dinheiro dele sentado. É o trabalho da pessoa. Mas nosso trabalho é o seguinte, é compreender o que você está dizendo. Isso se chama queixa. A queixa, você está se queixando, que não é o real. O real é a demanda, é o que você está demandando. Às vezes o que você quer não é o que você precisa. Às vezes você está reclamando do teu marido, da tua esposa, do teu trabalho, mas na verdade isso é uma queixa. A demanda real é o quê? É outra coisa. Talvez você esteja desanimado com o salário, talvez esteja desanimado que você não evolui, mas a evolução depende de você, não do teu chefe te promover. Mas meu chefe não me promove, eu trabalho, eu mostro. Então muda de trabalho, muda de concepção, muda de tudo. Então quando a gente joga muita responsabilidade para o outro e não olha para a gente, é complicado. E o ansioso, ele joga para o mundo a responsabilidade, menos o que ele pode fazer. Qual é a responsabilidade dele? Quando ele baixa isso aqui, a gente vai começando a encontrar outros caminhos, 2, 3, 4, 10 alternativas para o mesmo problema. O ansioso, ele só encontra uma, tomar medicação. Mas medicação não para diminuir o pensamento e conseguir dar continuidade, mas para fugir daquilo que ele não aguenta mais. É uma fuga. Então muitas pessoas fogem para a medicação e fogem da terapia. Então aí não resolve o problema, porque eu só diminuí meu pensamento, mas não resolvi o problema, que é resolver aquilo que eu estou pensando. Que interessante. E o psicólogo não pode dar medicamento, porque só medica quem é médico com CRM, porque o psicólogo não pode medicar. Acesso vai estar aqui nos cards sobre isso. Que bacana. Você falando isso, me veio uma dinâmica que eu vi em um grupo uma vez, que eu achei muito interessante. A pessoa pegou um copo de água limpa e um copo de água suja. E aí, aquela água suja, ela refletia alguma coisa, sei lá, uma pessoa, por exemplo, que está realmente com muita ansiedade. E o tratamento daquele copo com água suja seria colocar água limpa. Só que quando você coloca a água limpa dentro do copo de água suja, ela não fica limpa imediatamente. Você tem que deixar transbordar aquele líquido para ele saindo e entrando o limpo. E aí depois, só com um tempo, que conseguiu sair toda aquela água suja e a água ficar toda limpa. E aí isso me veio em mente essa analogia com essa pessoa, que estava tão cheia que ela tem que ir derramando, para aos poucos o que o psicólogo está falando para ela ir fazendo efeito e ir limpando e libertando ela daquilo. Eu achei muito interessante. E a terapia, ela é assim, ela é com calma. Você chega, eu vou ficar bom. Apertar um botão, né? Qual é o prazo? Qual é o prazo? Gente que pergunta. Não tem prazo, gente. Aí eu vou dar uma resposta agora que se a cara precisa servir, vai servir. Você ficou 10, 15, 20, 50 anos com esse problema. Como que você quer
que o terapeuta resolva em 2, 3 sessões. Se você ficou 50 anos com problema, você não foi mais cedo numa terapia? Você não buscou ajuda mais cedo? Você quer que o profissional resolva uma pílula mágica, uma receita de bolo? Eu posso te passar a receita de bolo. Mas não vai dar certo. Porque não vai ser, não é mágico. Nem é temporário, porque não vai dar certo. Não adianta. Aí você perguntou, como que sai da ansiedade? Você tem que planejar. É planejamento. É papel. Não é tirar o que está aqui na mente. A minha ansiedade vai diminuir quando eu tiro dos meus pensamentos e boto no papel. O ansioso não bota no papel. Então, se você tirar os seus pensamentos e colocar no papel o que você está fazendo, você vai estar questionando os seus pensamentos. Falar, é isso mesmo? Você acha desse jeito? Quando você questionar os teus medos, os teus pensamentos, eles vão sumir. Porque eles não têm resposta. Eles não sabem responder as suas perguntas. Ela vai diminuir. Faz isso. Questiona seu pensamento. Questiona seus pensamentos. Então, sei lá, por exemplo, eu tenho medo de dirigir. Então, eu quero dirigir, é uma coisa que eu quero, mas quando eu vou pensar em dirigir, viajar e ir pra praia, descer a serra, Deus me livre, já vai pensar que eu vou cair lá na ribanceira. Nesse caso, seria como? Eu teria que perguntar o quê? Por que eu não posso dirigir? O que você quer? O que você quer com esse pensamento? Me limitando? Para que você está fazendo isso agora? Eu tenho condições? Tenho. E o que você está me pedindo? O que você quer me limitar? De onde você vem? O que você quer me causar com esse impacto? Se você estivesse conversando comigo mesmo. Sim. Quais medos? Quais medos que você quer me dar? É medo de morrer? É medo de eu me acidentar? É medo de causar um acidente? Mas eu tenho capacidade? Eu sou uma pessoa desleixada com isso? Não. Então, tchau. Eu não preciso de você. Aí você pode falar para ela, pode passar, deixa aí. É igual você estiver meditando. Quando a gente está meditando, vai lá, senta, aí começa a vir um monte de ideias. Meditar é muito bom também, é uma segunda dica. Meditação, você está lá, deu 2 minutos, já vem um monte de ideia, a mão começa a formigar, e você tem que se manter calmo. O que a gente fala quando está meditando e o pensamento vem? Pode passar. Pode passar. Pode passar. Olha que legal. E quando a gente fala pode passar, a gente tem um comando, o pensamento vai passar. Mas é uma ideia muito maluca, muito legal. Pega o papel, anota, vai meditar com o papel do lado, porque vai vir muitas ideias. Por quê? Você está ficando num momento calmo, e nesse momento calmo, os pensamentos que estão aqui vão ser um funil. Eles vão também. Então, a meditação, respiração, que está junto ali, mas tem uma terceira, quando a gente respira, a gente joga oxigênio para o cérebro. O cérebro não oxigenado vai causar dor de cabeça, vai causar tontura, beber água também. Então, assim, quando a gente oxigena o cérebro, beber água porque tem oxigênio para levar para o corpo, água gelada de preferência, porque vai dar aquele choque térmico, que o corpo vai dar uma resfriada. Então, a gente respira, faz meditação, a gente está fazendo o quê? Jogando oxigênio para o cérebro. E se você respirar 20 vezes, vai te dar sono. Porque oxigênio demais no cérebro causa sono. A gente não respira oxigênio demais, a gente respira um pouco de oxigênio. Se você respirar muito, até porque quando você vai no médico fazer uma cirurgia, ele bota aquele negócio de oxigênio e você apaga. Por quê? Está te dando oxigênio demais e o cérebro ele relaxa. Se você respirar ou meditar, respirando profundamente, soltando, você vai levar oxigênio demais para o cérebro vai relaxar, consequentemente você vai diminuir a ansiedade. É esse efeito que o medicamento faz, bate na parte do cérebro que diminui a ansiedade, seu pensamento fica mais leve. Quando se medita, toma água e faz a respiração, você vai diminuir tudo isso, você vai diminuir a ansiedade. Isso é uma forma de conseguir controlar a ansiedade. Sim, e a outra forma, quinta forma, sei lá, a outra forma é você fazer algo manual, porque o ansioso ele é muito pensamento, ele pensa no que vai acontecer depois. Ele é um bom planejador, mas um mau executor. Ele planeja muito bem, só que ele executa mal. Então, tem profissões que para o ansioso é super recomendado, tem profissões que não é recomendado. Você é um ansioso que planeja muito bem, na hora de executar você já está cansado, 2 coisas. Ou você contrata alguém para fazer essa parte da execução,
Ou você planeja picadinho, Jack Stripador, sabe, por partes, fatia as coisas. Então, primeiro uma coisa e coloca prazo e vai lá e faz. Depois outra coisa, prazo. Então, às vezes um prazo real, viu, gente? Para não gerar mais ansiedade ainda. Então, real para a pessoa. Para a pessoa. Porque às vezes eu coloco um prazo que é real para os outros, mas para aquela pessoa não é. Então, assim, coloca um prazo, faz. Ah, não deu, estica um pouquinho mais. O ansioso ele precisa fazer. Ah, mas minha ansiedade não sei de onde que vem, porque você vai fazer alguma atividade manual, vai fazer uma musculação, fazer um esporte, vai trabalhar o corpo, vai fazer algo, vai fazer crochê, algo manual. Por quê? Se vocês perceberem, enquanto você está correndo, você não consegue pensar. Que interessante. Você corre e você não consegue pensar. Quando você começa a pensar, você vai diminuindo os passos. Não, porque quando você está correndo, o teu pensamento, todo o teu cérebro, o organismo está focado na corrida, está focado em você se manter equilibrado, não cair, tá? Então você não consegue pensar. Quando você começa a diminuir, a pensar, teus passos vão diminuir, porque o cérebro ele não consegue. Que legal. Então, lógico, as pessoas que correm profissionalmente, às vezes o organismo já acostumou. Só que você pode fazer o teste, você vai correr, mesmo que seja na esteira, você não vai conseguir pensar. Eu tive essa percepção para nadar. Então, quando eu vou nadar, porque eu tenho que prestar atenção na respiração, para não morrer afogado. Se eu estou batendo o braço certo, se está em sintonia com a perna, enfim, o que eu estou fazendo ali? Então, realmente, o pensamento ele vai ficar concentrado ali naquele ato. Sim, e aí o que acontece? O ansioso é o pensador nato, então ele vai diminuir o pensamento. Então, natação seria uma dica, corrida. Natação, corrida. E uma pia cheia de louça para lavar? Também. Não é mais indicado, mas funciona. Nossa, minha filha chegar, tá muito ansiosa, tá uma pilha de louça para lavar que vai melhorar. E funciona. Se você colocar ali para fazer aquilo como uma terapia, não como uma obrigação, é como eu coloco o meu pensamento para fazer aquilo. Se eu falar, nossa, é uma obrigação, aquilo vai ser horrível. Você fala, não, eu vou limpar a casa, porque limpar a casa me acalma. Eu vou organizar os livros, porque organizar os livros me acalma. Eu vou lavar uma louça, porque lavar a louça me acalma. Faz bem, faz bem. Agora, se eu vou fazer como obrigação, porque alguém mandou, vai lá, você tá ansioso. Aí a pessoa já vai criar um outro problema aqui. Que bacana. E, bom, tem alguns vídeos para quem te acompanha, né? Tem alguns vídeos que você faz dica de filmes. E o pessoal adora dica de filme. Você tem dica de algum filme que você pensa assim, que pode dar para o pessoal? Tem um filme que eu acho muito legal, eu assisti umas 3 vezes, que chama Toque Toque. É um filme espanhol. E aí vou dar spoiler, vocês aceitem se quiser, escute, qualquer coisa tira agora o vídeo. É um filme que pessoas que têm toque, algum tipo de toque, vai no terapeuta para se consultar. Se o terapeuta, ele também é paciente, porque ele tem toque. E aí ele vai, junto com os pacientes, resolver o problema. Só que, na verdade, a terapia é uma terapia em grupo, com um monte de paciente, que ele sai de lá com o problema resolvido e o terapeuta não aparece, porque o terapeuta também é paciente. Então é bem legal, é uma comédia bem interessante, muitas pessoas vão se identificar. Isso é Vou bem até legal. anotar aqui, que eu não lembro de ter assistido. É isso. Seus contatos. Meus contatos estão aparecendo aqui em algum lugar. Vocês podem entrar aí no IMPAT, que é o Instituto de Psicologia Complemento Terapêutico, das minhas redes sociais aí, o Emerson Peixoto, e no meu WhatsApp, que está aqui rodando em algum lugar. E aí vocês me encontrem aí, e a gente pode bater um papo, vamos agendar uma consulta, agendar um bate-papo, que certamente vou poder te ajudar. Bom, os meus contatos também, o Emerson depois coloca aqui, né? Na parte de baixo, também estou à disposição, caso alguém precisar de alguma informação. A respeito da área da saúde, dentro do direito médico. Nós teremos mais podcasts que abordaremos também algumas coisas relacionadas à área do direito. Então, se você que está assistindo tem alguma questão, tem alguma dúvida, tem alguma pergunta ou algum tema, sugere tema para nós. Pode colocar aqui nos comentários do YouTube, porque a gente acompanha, a gente lê. Às vezes a gente demora um pouquinho para responder, mas
estão sempre respondendo, dando atenção para o pessoal. Sugere temas para nós de coisas que você gostaria de saber, tanto dentro da área da psicologia, quanto dentro da área do direito, que será um prazer para nós debater e trazer informação para vocês. E se inscreva no canal, curta, compartilhe, porque a psicologia aqui é psicologia e as leis. Até mais, gente.